Salmo 127 é um salmo muito interessante, como todos os outros capítulos e livros da Bíblia, porque ele foi escrito por um homem de grande sabedoria, o rei Salomão, e ele vai falar um pouquinho no salmo justamente sobre o nosso comportamento em relação ao que nós pensamos sobre a nossa vida. Então eu vou fazer a leitura, acompanhem comigo. Começa assim o salmo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar pedindo a Deus direção. Santo Deus, querido Pai, mais uma vez nós estamos aqui diante dos irmãos e diante do Senhor com tremor e temor, te pedindo, ó Pai, que Tu concedas graça a cada um de nós, para ouvirmos da Tua palavra, assimilarmos ela e que ela brote no nosso coração como uma semente fértil, onde a raiz vai ser alimentada através da Tua palavra diariamente, Senhor. Nós sabemos, Deus, que por mais que nós usemos aqui dos meios ordinários, como cânticos a Ti, pregação da Tua palavra, explicação, essa obra sobrenatural de convencimento vem do Teu Santo Espírito. E é por isso que nós te rogamos hoje, ó Pai, convence-nos cada um de nós que a Tua palavra é a direção perfeita para as nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Queridos, hoje nós vamos nos ater dos versos 3 ao 5, porque esse texto é muito rico em detalhes e nós não conseguiríamos cobrir todo esse capítulo. Mas fazendo uma breve recapitulação desse texto escrito por Salomão, que ele escreveu no Salmo 127, vocês devem saber que os salmos foram escritos por diversos homens, não só Salomão. O rei Davi escreveu, também teve vários outros autores que a gente vê ao longo dos salmos. E a intenção que Salomão nos deixa claro aqui, que ele escreveu o Salmo 127, é um combate à autossuficiência, um combate à soberba que nós homens temos enquanto pensamos as nossas vidas. Ao invés de nós sermos cada vez mais gratos, como o irmão Marcos falou antes aqui, muitas vezes nós atribuímos o valor às nossas próprias forças, à nossa própria inteligência, à nossa sabedoria. Então muitas vezes nós nos achamos em posição de Deus, mesmo que inconscientemente. E é interessante ver que Salomão ele explica aqui exatamente o contrário. Ele torna cada vez mais necessário a dependência de Deus. Nos Salmos, para vocês entenderem, a gente encontra dois perfis muito seguidamente: os insensatos, chamados de ímpios, e os sábios, chamados de justos. Os insensatos são aqueles que levam suas vidas sem pensar em Deus, atribuem suas vidas diariamente sem levar em Deus em consideração, e os justos são aqueles que levam Deus em consideração em todos os atos. E nos Salmos isso aparece muito. Então, essa é a intenção de Salomão, deste Salmo: gerar exatamente o oposto dessa arrogância, gerar uma reação humilde em nossos corações de dependência a Deus em todas as coisas. Porque, como o próprio Salmo diz, sem Deus é inútil o esforço. E nós aprendemos isso nos 2 primeiros versículos, que nós precisamos do Deus da Bíblia em nossas vidas. Nós precisamos de Deus em nossas vidas. E nós aprendemos 2 motivos nos primeiros versículos por que nós precisamos desse Deus. No verso 1 nos diz: porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre o seu trabalho, Ele é soberano sobre a sociedade em que vivemos, Ele é soberano sobre o governo, Ele é soberano sobre a família também. Em segundo lugar, nós vemos no verso 2 que nós precisamos do amor desse Deus soberano. E Deus cuida dos seus amados
que estão em Cristo Jesus. E Ele nos deixa uma promessa, uma certeza da sua palavra, que Ele cuida dos seus enquanto dormem, enquanto não tem esforço, enquanto eles não podem atribuir algum bem à sua energia. Então, esse é um resumo dos 2 primeiros versículos, e se Deus assim permitir, uma outra hora nós exporemos esse texto. Mas por hora, agora nós vamos falar dos versos 3, 4 e 5, irmãos, que fala sobre filhos, fala sobre família. E é interessante, queridos, que as famílias, de um modo geral, em pleno século XXI, um século onde nós temos tanta tecnologia, trouxeram para o seu meio um conceito um tanto estranho quanto aos filhos e quanto à educação. Nós vivemos uma época em que, infelizmente, falta pouco tempo, pelo menos no Brasil, para uma mudança no ensino das escolas, para uma mudança onde a base de ensino é a família ainda, os valores familiares. Foi votado no ano passado, no Plano Nacional de Educação, uma mudança nesse plano. E ele ainda não foi aprovado, mas por pouco. E ele é um plano que leva em consideração a intenção dos grupos GLS, LGBT, de incluírem nas cartilhas dos seus filhos, dos nossos filhos, dos filhos da sociedade, ensino didático sobre a diferença que é uma família, que deve ser aceito como uma família qualquer forma de amor. E isso é interessante e triste ao mesmo tempo, porque não é isso que nós aprendemos nas Escrituras. Eles não estão levando em consideração os valores cristãos de sociedade quanto a crianças e os adolescentes do nosso país. Os princípios que a gente tem por tão queridos, que a gente ainda descansa nos princípios das árvores dos nossos avós, que eram tão mais organizados em relação ao que é família, né? As pessoas falam hoje como de maneira depreciativa na tarefa da mulher de ser dona de casa, como se isso fosse depreciativo. E eu digo para vocês, sem medo de errar, minha esposa foi por muito tempo e ainda continua sendo dona de casa. E esse trabalho é muito mais difícil do que o meu. Então, embora o entendimento na antiguidade, quando a gente fala antiguidade, a gente fala de 50 anos atrás, seja distorcido realmente, muitas vezes a mulher era considerada como inferior, mas não é isso que a Bíblia ensina. E esses princípios sobre família, eles têm sido amplamente afetados, porque as pessoas têm em sua convicção, a estrutura do pensamento delas, o que são os filhos. Elas partem de um pressuposto do que elas acham que são os filhos. O que será? Muito provavelmente elas pensam que os filhos são simplesmente frutos gerados da força humana e de que, por serem pais, devem educar da forma como eles acham melhor para os seus filhos. Nada mais natural. Afinal, o homem gera o homem, a mulher gera a mulher. E lógico que quando a gente fala homem é no sentido geral, homem para homem e mulher. Então esse é o conceito predominante. O filho é meu e eu faço o que eu quiser. E até existem, irmãos, aqueles que atribuem a Deus alguma honra nesse processo, que concebem filhos e filhas e atribuem alguma honra, porque acham que Deus instituiu alguma lei para serem feitos. Homem e mulher se relacionam, vem um filho. Isso é uma lei de Deus, eles até aceitam isso. Quando a gente fala em lei, não é lei no sentido moral, é lei no sentido de acontecer as coisas, como a gente sabe que existe a lei da gravidade, como a gente sabe que existe o dia e existe a noite, e a Bíblia nos relata que todas essas coisas são leis estabelecidas pelo soberano. Só que o problema disso é que eles fazem de Deus um relojoeiro, porque eles dizem que Deus deu a corda para essa coisa acontecer, mas então Deus tirou as mãos disso e deixa a cargo deles mesmos decidirem como eles devem criar os seus filhos. Mas, amados, sem a menor dúvida, eu digo para vocês, a palavra de Deus não diz isso. Ela nos diz que não. E é exatamente isso que eu gostaria de tratar com vocês hoje. Nós precisamos do Deus da Bíblia em nossas famílias.
nós precisamos de Deus em nossas famílias. Em primeiro lugar, nós precisamos de Deus porque os filhos são herança do Senhor. Verso 3: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Quando a gente pensa nessa palavra herança, logo nós associamos a algum tipo de prêmio, não é verdade? Fulano de tal recebeu uma herança e agora ele está valudo, né? Então, a ideia é que você recebe de um tutor, ou de um pai, ou de um parente próximo, uma herança. Mas nós também temos que lembrar que para receber essa herança existem algumas cláusulas. Geralmente essa herança ela está ou atribuída quando você atingisse a maioridade, para você desfrutar dos bens, ou então, muitas vezes, para você repartir da sua herança com seus irmãos ou coisa do tipo, você só consegue usufruir quando o autor do testamento morre. Então é só a partir deste momento que você vai conseguir aproveitar dessa herança deixada. Só que a diferença começa aqui quando a gente aprende da Bíblia, das Escrituras, que os filhos são um tipo de herança, de prêmio, de presente deixados por Deus. E nós encontramos essa palavra, queridos, herança nas Escrituras, de duas formas. Duas formas ao longo da Bíblia a gente vai encontrar. A primeira, ela se tratou da terra prometida por Deus ao povo de Israel. Quem está gostando da novela aí da Record vai logo ver essa promessa ser cumprida. Embora seja uma novela bem mais ou menos até que é legalzinha, viu? Então, na verdade lá a gente vai ver a primeira maneira da esperança, da herança vinda de Deus, que é a terra prometida. Então, nós também encontramos outra forma, e essa terra prometida, conquistada por Josué, né? Seguidor depois que vem Moisés morre, Josué continua. E a segunda forma que nós vemos é que a herança era também chamada para os filhos. Ela é uma promessa que começou lá com Abraão, em Gênesis, quando vocês lembram que Deus disse para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Então ele tinha lá a promessa de que viria uma herança da descendência dele. Então é interessante isso. Isso está lá na Bíblia, no comecinho, em Gênesis 13 ao capítulo 16. Então a palavra herança, usada aqui nesse texto, que foi escrito em latim ou em grego? Tem certeza? Lembre-se que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Tá? Então aqui o pastor Neto voltou e fez uma pegadinha aqui para vocês. E ela traz a ideia de uma parte, de uma porção. Só que é interessante da gente pensar, porque a gente falou o seguinte: a herança ela acontece como o tutor morre. Mas nesse caso aqui ela não tem um repasse exclusivo para vocês e para mim, porque o autor do testamento está vivo. Deus disse que os filhos são herança dele, mas que ele ainda continua cuidando. É exatamente essa ideia que o salmista faz a gente entender. Ele está dizendo que os filhos que nós temos aqui na terra, eles são uma expressão da bondade de Deus. E quando Salomão usa a palavra aqui de Senhor, no hebraico, essa palavra é chamada Yahvé, que é um nome que nossa tradução ficou como Senhor. Mas para o povo hebreu, a palavra, o nome, tem muito valor, sentimento. Não é como nós hoje falamos simplesmente a Dona Maria, o Ali. Para o povo hebreu, o nome, ele trazia todo um sentido de quem a pessoa era. Então, quando ele falava isso daqui, Yahvé, ele dizia o Senhor Deus de tudo, o Eterno, aquele que é sobre todas as coisas, aquele que lá do céu dá bênção aos homens e também juízo aos homens. E nós devemos lembrar disso quando a gente pensa no que Salomão está escrevendo. Os filhos fazem parte da bondade de Deus, que é o Senhor de tudo. Então agora a gente conseguiria entender um pouquinho mais que essa herança aqui que Salomão está falando, ela não se refere a uma simples doação. Deus deu o filho para você, sem comprometimento. Deus continua sendo o Senhor sobre todos. E Ele concede ao homem natural muitas vezes isso.
ter filhos como um presente, como uma herança. Mas o ponto é que, nesse texto, ele nos diz que nós não somos os proprietários dos nossos filhos. Nós somos como mordomos, que devemos cuidar desses filhos, porque eles são herança do Senhor. E isso já deveria fazer uma enorme diferença na nossa perspectiva do que é filho, do que é ter um filho, do que são filhos. Você tem todo o direito de cuidar dos seus filhos como você pensa que é melhor. Mas lembre-se que, em primeiro lugar, antes de serem seus filhos, eles são propriedade de Deus. E para que não fique nenhuma dúvida sobre a realidade de que Deus é quem tem o controle sobre as famílias, e mais especificamente sobre os filhos, o salmista aqui, ele faz uso de uma técnica muito comum na literatura hebraica, que é como foi escrito o Antigo Testamento, que é paralelismo. O que é isso, paralelismo, né? A realidade, irmãos, é que a poesia, para nós, ela tem um sentido diferente. Nós pensamos na poesia como rimas, como um belo poema, mas para o povo hebreu, a paralelismo era uma forma de poesia que eles usavam para fazer o seguinte: muitas vezes eles contrariam o verso. Vocês leram hoje Provérbios: o justo é assim, mas o ímpio é desse jeito. O Senhor abomina balanças enganosas, mas o Senhor dá graça aos justos. E assim vai. Isso é paralelismo, porque ele diz de uma forma que você possa compreender. Muitas vezes ele faz diferente. Ele diz: o Senhor é o meu Senhor, Deus é o meu Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele diz uma coisa e ele dá mais força para a segunda frase. Isso também é uma forma de paralelismo. E isso era muito comum. Muitas vezes ele repetia a mesma verdade, como é o nosso caso. Olha o que ele diz no verso 3. O fruto do ventre, seu galardão. Salomão soma aqui novamente todas as bênçãos definidas nos versos anteriores, que ele diz que o Senhor cuida dos seus amados enquanto dormem, e que a herança do Senhor são os filhos. E agora ele vai descrever que tipo de herança é essa. É uma herança que você ganha já nesse tempo presente. Então, isso Salomão tem a ideia de fazer um contraste entre o homem que pensa que o poder vem dele e de Deus, que é quem realmente é o galardoador, o que dá os presentes e as bênçãos. Então, a herança e o galardão aqui são sinônimos. Ele quer dizer a mesma coisa. São presentes, são doação. Deus, ele é um Deus soberano sobre tudo. Sobre tudo. E, inclusive, na geração de filhos. Mas não é um ato apenas natural? Mas é um ato natural pelo qual o Deus Criador resolveu que fosse assim. E é interessante que vocês devem lembrar que o povo de Israel, a quem a grande parte do Antigo Testamento foi escrito, para ele seria mais claro, era uma notícia da hora isso aqui. Como hoje a gente está vendo as Olimpíadas, se você falar de algum atleta que ganhou tal medalha, você vai dizer: eu lembro, eu vi. Na verdade, talvez da medalha você não lembre, né? Mas se o cara se machucou, você vai lembrar do acidente do cidadão, né? Então, para o povo de Israel que foi escrito, para eles era muito fácil de entender. Sabe por quê? Porque o povo de Israel veio de uma linhagem: Abraão, Isaac e Jacó. E os 3 maiores patriarcas de onde vieram o povo de Deus, eles 3 tinham uma coisa em comum. Vocês lembram o que era que os 3 tinham em comum? Os 3 eram homens, não, né, pessoal? Lógico que não. Os 3 tiveram que depender de Deus na geração de filhos. Os 3 tinham mulheres estéreis. Vocês acham que isso foi coincidência? Claro que não. Claro que não. Deus, no plano eterno dele, ele resolveu fazer assim justamente para provar que o homem necessita de Deus, depende de Deus, não de suas próprias forças. Porque se o homem confiar em si mesmo, como diz o verso 2 para nós, inútil você irá levantar de madrugada. É inútil. Você que pensa que talvez o seu dinheiro no banco lhe dê estabilidade financeira e saúde, é inútil. Porque o melhor dos médicos não consegue salvar sua vida.
Então, Salomão, ele fala exatamente em relação a isso. E no livro de Deuteronômio, escrito por Moisés, é um resumo das pregações de Moisés, ele deixa claro que quando o homem estiver usufruindo fartura, riqueza, não esqueça que é Deus quem lhe dá também essas coisas. Porque nós somos corriqueiramente, se você é como eu, você é tentado a se esquecer de Deus nos momentos bons das nossas vidas. E é interessante que Salomão fala isso porque ele sabe de como anda o homem. Salomão foi talvez o rei mais rico de toda a história. E ele sabia como era fácil esquecer de Deus. Também, Moisés, quando escreveu o Deuteronômio, ele também mostra como Deus havia os tirado do Egito, dizendo que quem deu força para eles saírem do Egito foi Deus, capítulo 7. E depois ele conta novamente a história de Abraão, dizendo justamente que os filhos são herança do Senhor. Todos vocês devem conhecer a história famosa de Abraão com Deus no capítulo 22 de Gênesis, que é quando Deus, pensem só, Abraão não podia ter filhos naturais porque a sua mulher era estéril. Então, quando realmente... Só que Deus havia dado uma promessa, que ela seria mãe de uma grande nação. E ela, por causa de não lembrar da promessa, o que ela aconteceu? Ela ficou nervosa. Mas até que chegou um dia que a promessa se cumpriu. E aí vocês imaginam, agora Deus pede que essa criança fosse levada para o monte, porque ela seria sacrificada. Aí imagina a situação, né? Ah, não, mas tem que ter outro jeito. Mas esse Deus é muito malvado fazer uma coisa dessas. Mas o ponto é que nós devemos lembrar que Abraão, ele não teve dúvida disso, de levar, porque ele sabia o Deus que ele servia. E ele sabia, conforme o autor do livro de Hebreus nos diz, que Deus era suficiente e poderoso para ressuscitar o filho dele. E era isso que ele pensava. Então, ele confiou em Deus, sabia que Deus era soberano para cumprir o que tinha feito. E aí você pensa, será que Abraão achava que o filho era dele? Ou será que Abraão sabia que o filho era herança do Senhor? E por isso ele obedeceu o que Deus mandou fazer. Lógico, gente, que Deus não chegou até o ato final, providenciou, era mais na questão de mostrar obediência a Abraão. Então, o nosso entendimento, irmãos, do que são os nossos filhos, à luz da Bíblia, de que eles são de Deus, vai fazer uma diferença muito grande, como você vai enxergar daqui por diante. O mundo, ele reconhece os filhos. Ele reconhece que os filhos são um presente, um divertimento, mas o problema é que ele não reconhece que os filhos não vêm simplesmente por causa da sua força, da sua genética, mas sim porque Deus permite isso. E essa doutrina, esse ensino, ele é muito valioso, irmãos, porque quando você ganha um presente de alguém, você dificilmente coloca esse presente em negócios, né? Ah, me vende tal coisa que você ganhou, um relógio. Ah, esse eu não posso te vender. Por quê? Porque esse foi presente. Eu falo muito em vender porque eu sou comerciante, então tudo eu associo com vender e comprar, né, irmãos? Mas a questão é que isso é verdadeiro. Quando nós ganhamos um presente de alguém, nós consideramos esse presente da maneira como nós temos o afeto pela pessoa que nos deu. Se você ganhou um presente do seu esposo, o valor é um. Se você ganhou um presente de um amigo distante, embora seja um presente, o valor é outro. Então pense, se você ganhou um presente do Deus do universo, você não deveria cuidar desse presente de maneira bem diferente? É por isso que eu digo que essa doutrina é muito valiosa. Reconhecer que os filhos são propriedade de Deus vai fazer a gente começar a agir diferente com eles. Porque hoje existem dois tipos de pais e mães. Aqueles que amam a seus filhos, isso é quase que unânime, todos amam seus filhos, fora algumas aberrações que a gente vê de coisas que não dá quase para acreditar. Mas mesmo amando os seus filhos, vamos colocar esses pais como amando os seus filhos sem passar por Deus, sem levar Deus em consideração. E existem aqueles que amam a Deus
em seus filhos. Compreenderam a diferença? Existe uma categoria que sim ama os seus filhos. Nós não temos aqui nenhuma pretensão de dizer que aqueles que não amam a Deus não amam os seus filhos. Eu acredito que amam, mas o ponto é, eles amam a seus filhos sem levar Deus em consideração. E a segunda classe é aqueles que amam a Deus e por isso amam os seus filhos. Na primeira categoria daqueles que amam os seus filhos, como eles ensinam os seus filhos? Eles ensinam os seus filhos pela tradição. Meu pai me ensinou assim, meu avô me ensinou assim, e eu agora vou te ensinar assim, meu filho. Pela sua própria opinião. Olha, eu acho que nós devemos ensinar dessa forma, porque é o que eu tenho visto mais comum nos noticiários. Então, o limite que eles traçam para o ensino, ele leva em consideração o que eles acham que deve ser feito, ou o que eles acham que não deve ser feito. O que eles acham que é certo, eles são sinceros em relação a isso, eles querem fazer o melhor para os seus filhos. Mas existe uma série de problemas que isso pode acarretar, irmãos. E eu vou citar só um, talvez seja o mais problemático. Quando os pais amam aos seus filhos sem passar por Deus, por reconhecer que, sem levar Deus em consideração que é Deus quem está dando essa bênção para eles de filhos, pode trazer um pecado muito grave para eles, que é o pecado da idolatria. Eles colocam os filhos que deveriam estar abaixo de Deus no lugar de Deus. Eles fazem tudo que eles precisam fazer, inclusive da sua própria vida, pelos filhos. Isso é lindo, não é feio, nós não estamos criticando isso. Mas o problema é que quando ele coloca o filho no lugar de Deus, a Bíblia chama isso de idolatria. E a idolatria é um pecado. A gente fala em idolatria, a gente logo imagina estátuas, né? Só imagens de escultura, santinho. Não, a Bíblia diz que todas as coisas que ocupam o lugar de Deus no nosso coração são idolatria. E eu sei que choca a gente, porque a gente começa a refletir e encontra um monte de ídolo preso, né? Guardadinho lá no nosso coração, e que muito dificilmente a gente quer abrir a chave para ele sair. Mas é a verdade da Bíblia. Não existe lugar para dois senhores. Deus, não sendo levado em consideração nesses casos, você acha que o seu filho, a quem lhe copia tanto, a quem vê os seus exemplos, vai ter Deus em primeiro lugar? Claro que não. Porque se você, como pai e mãe, que é já, ou que vai ser um dia, ou que deseja ser, não coloca Deus em primeiro lugar, não ache estranho que o seu filho também não coloque. Porque afinal de contas, nenhum de nós pode dar aos nossos filhos aquilo que a gente não tem. A gente não pode ensinar sobre Deus se nós não temos esse Deus. E é interessante, pessoal, isso é comprovado por vários testes, que filhos pequenos, eles repetem muito mais as ações dos pais do que o que os pais falam. Então, se seu filho no seu dia a dia não vê você amando a Deus, você vai exigir que ele ame. De maneira corriqueira, se o seu filho não vê você comendo salada, você vai querer que ele coma? E isso é prático, né? Porque a salada não é muito gostosa mesmo, né? Só que a diferença é que Deus é bom. O salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Diferente da salada que faz um bem para a saúde enorme, mas talvez não seja tão boa, Deus é bom. E provar dele é uma delícia. E é isso que você deve mostrar para o seu filho. Lembre-se, imaginem só que filho que deve ter vindo de Abraão. Porque o filho dele viu a atitude dele. Filho, estou entendendo. Abraão levou seu filho para ser sacrificado, e o filho presenciou isso. E o filho perguntou: pai, cadê o sacrifício? E Abraão diz: Deus vai providenciar, meu filho. E ele foi. Aí você imagina a cena, ele sendo amarrado na pedra para ser imolado, e aí ele começa a entender que ele era o sacrifício. Quando Deus então providencia um cordeiro para ser feito sacrifício, você acha que essa atitude do pai dele ficou gravada na mente dele? Claro que ficou,
porque a promessa continuou depois de Abraão por meio dele. Agora, na segunda categoria, estão aqueles que amam a Deus nos filhos. De que forma? Se esforçando por mostrar o temor do Senhor aos seus filhos. Quando eu falo temor do Senhor, não imagine essa palavra como medo. Imagine essa palavra como reverência. Imagine que você agora pode ser amigo do Rei do Universo, mas que você antes não era amigo do Rei do Universo. Então antes você tratava o Rei com reverência, porque você sabia que Ele era o dono de tudo. Então agora que você se tornou amigo dele, você não vai dizer, e aí meu chapa, e dar um tapinha nas costas e um pontapé. Você vai continuar tratando ele com ainda mais admiração, porque esse Rei aceitou relacionamento com você. É essa a ideia, essa reverência. Então, se você pensa nisso, entende dessa forma, a partir de agora, você vai ensinar os seus filhos não pela sua opinião, mas pela opinião do Rei. Você não vai mais basear suas ideias pela tradição do mundo que diz, faça dessa forma, mas você vai ser confrontado com o manual do fabricante, o doador do presente. Se ele deu esse presente para você, quem é o melhor para lhe ensinar? É aquele que construiu o presente. Então é essa a ideia que você começa a modificar. Espera aí, então eu realmente preciso ensinar meus filhos no temor do Senhor. No caso dos pais que amam a Deus em seus filhos, eles se colocam numa posição de começar a depender de Deus. Eles se submetem a esse Deus. Isso é duro, gente, porque nós não gostamos de nos submeter a ninguém. Nós não gostamos de depender das pessoas. Se você gosta de depender das pessoas, graças a Deus por isso, porque nós gostamos de sermos independentes. As propagandas que nós vemos nos nossos dias é mulheres. Só falta o bracinho estendido e a mão fechada para dizer, vamos para a guerra. Gente, nós precisamos ser dependentes de Deus. De Deus. E é interessante que tudo isso é sempre feito com questionamento, né? Mas será que é o melhor caminho de Deus? Agora é curioso de lembrar a história de Abraão, que Abraão não falou uma palavra contra Deus. Ele falou, eu vou. Seguirei ao meu bom mestre. E o irmão Marcos aqui falou uma coisa, eu fiquei pensando, parece que ele leu meu pensamento, porque eu estava pensando a mesma coisa. É duro seguir a Cristo. É duro ensinar os nossos filhos pela palavra de Deus, sabe por quê? Porque vocês vão ir para a contramão dos nossos dias. Vocês disserem que filhos têm que ter limite para as coisas, e que eles têm que honrar pai e mãe, é antiquado, é ultrapassado, porque nos nossos dias os filhos hoje sabem mais que os pais, porque eles mexem num iPhone como ninguém. Só que esse não é o padrão da Bíblia. A Bíblia não ensina dessa forma. Tanto é que os filhos de Israel, que são a quem foi escrito isso primariamente, eles sabiam de cor os 10 mandamentos. E um dos 10 mandamentos, que não era só os 10 mandamentos, mas era uma lei muito maior, dizia, honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa de que tudo vai bem na sua vida. Que diferença para os nossos dias, irmãos. Jovens, crianças sendo ensinadas na contramão de Deus. Jovens e crianças caçando Pokémon ao invés de caçar Jesus. Eu não tenho problema com videogame. Eu não tenho problema, eu acho bacana. Eu tenho problema com prioridades. Prioridades. E Deus também diz isso. Prioridades. Você tem que ter lazer, é claro que tem que ter lazer. Mas esse lazer tem ocupado o seu ensino com seus filhos? Então mude de prioridade. Organize a sua agenda, porque nós sempre temos tempo. Como dizia o pastor Neto, quando você diz que não tem tempo, é porque você é desorganizado. E é verdade, eu concordo com ele. Porque quando nós queremos muito uma coisa, não falta tempo. Não falta tempo. E nem planejamento, né? Quantas vezes a gente quer adquirir um automóvel novo, a gente se organiza e dá um jeito
para adquiri-lo. Agora, o ponto que nós estamos falando aqui, nós não estamos falando de coisas materiais que ficam, nós estamos falando de almas valiosas, que ou vão passar o tempo eterno com Deus, ou vão passar para sempre longe de Deus. Isso é muito, muito grave, importante. Talvez se a gente pensasse mais isso, a gente não caminharia nessa onda, né? Nessa onda da mídia que nos turbina, que nos influencia. Mas o ponto é, a gente tem ocupado pouco tempo perguntando para o dono, como é que eu ensino? Como eu devo fazer? Porque a gente é uma geração do fast food, tudo pronto, rápido e gostoso. De fato é, né? Só que o ponto é, faz bem? Faz. E isso vai ser colhido com muito suor e tristeza. Se os filhos são essa herança do Senhor, quem melhor para ensinar-nos? Quem melhor? É ignorância da nossa parte. Se nós acreditamos que a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, então busque a Ele. Ele vai ter as melhores normas para você levar seus filhos. E eu espero, irmãos, com toda sinceridade, o meu coração realmente profundamente pensativo a respeito disso, que o Espírito Santo agora já tem agido no seu coração e que você consiga entender que você precisa desse Deus, Yahvé das Escrituras, na sua vida e na sua família. E em segundo lugar, nós precisamos de Deus em nossas vidas, porque é através da palavra dele que os seus filhos, os meus filhos e os nossos filhos vão fazer diferença na sociedade. A despeito do que a sociedade valoriza sobre os filhos, irmãos, estipulando qual a quantidade ideal. O ideal é ter um filho. Está muito difícil, acho que o ideal é ter 2. Não, o ideal, a sociedade faz isso. E a gente entra na crista da onda sem nem perceber, né? A gente usufrui disso. Outra coisa que a nossa sociedade tem falado muito, que não se preocupem, pais e mães trabalhadores. O que importa não é o tempo que você gasta com seu filho, mas a qualidade do tempo. Mentira, gente. Isso não existe. O tempo em quantidade e qualidade é os dois que o seu filho precisa. Porque se você só der qualidade de tempo, o seu filho vai ser influenciado por quem ele tem mais companhia. Isso é uma coisa lógica. Então, esse ditado popular é uma fria tão grande que se a gente abraçar ele, a gente vai colher os frutos com o passar do tempo. E eu não estou fazendo aqui dizendo que pessoal é fácil, pessoal não. Claro que todos nós precisamos trabalhar, a maioria. Tem sido momentos difíceis, mas não esqueça aonde você coloca a sua prioridade. Se você tem o desejo de ter filhos, você não tem. Se você tem filhos, lembre-se, ninguém melhor para lhe dar as dicas do que o dono. Outra coisa que a gente escuta muito é: um só está de bom tamanho, né? Um filho só está de bom tamanho. E ainda usa o nome de Deus em vão, dizendo assim: Deus me livre ter mais um. É verdade, eu já escutei de várias pessoas. Eu não estou falando, gente, que não é saudável ter um filho só. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que a gente está entendendo é o quê? Como as pessoas têm o conceito em relação aos filhos. Da onde vem esse conceito? Esse conceito vem da sociedade, não vem de Deus. Porque se os filhos são herança do Senhor, e eu dizer: Senhor, Deus me livre e me dá mais um presente. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí entra todas as questões socioeconômicas, cuidado, alimentação, educação. É verdade tudo isso. É difícil tudo isso. Mas esquadrinhe seu coração por um minuto e veja se essa ideia de que um filho só, a minha preocupação é com a educação, com a sociedade, com a alimentação, com dar um pouco, ou se é porque nós no fundinho queremos ter uma carreira de sucesso, queremos ter cada vez mais um nome exaltado entre as pessoas, e ter mais filhos vai ser uma pedra no meu sapato. Essas reflexões a gente dificilmente faz. Por quê? Porque elas vão contra nós mesmos. É interessante que essas pessoas
que têm trabalhado, ralado duro, tudo, elas dizem que fazem tudo isso pelos filhos. E aí elas contratam uma babá para ser a mãe dos seus filhos. E essa babá vai ensinar os seus filhos o que ela quer, ou o que ela achar melhor. E na grande maioria das vezes as babás são boas. Digamos assim, elas têm um desejo genuíno de ensinar, de fazer o bem. Agora o ponto é, será que é a palavra de Deus que ela vai ensinar para eles? Ou então aqueles pais que levam os filhos para a escola e obrigam os professores a darem a melhor educação possível. Pessoal, não é a função de uma escola. A escola só vai ter função para ensinar seus filhos outras coisas, das quais vocês também têm que participar. É interessante isso, que a gente tem tanto desejo de cuidar dos nossos filhos e não percebe muitas vezes que os nossos filhos estão sendo ensinados pela televisão, pelos artistas, pelos jogadores de futebol, ou, na pior das hipóteses, pelo traficante vizinho. Quem está mais próximo vai ser o exemplo, porque eles precisam de exemplos. Nós também precisamos. O irmão Lucas hoje postou no grupo lá um WhatsApp que eu achei fantástico, que o pai fala para o filho, não vou lembrar bem certinho, cuida dos passos por onde vai andar, pai, filho. E aí o filho fala, eu não, pai, cuida você, porque eu vou seguir os teus passos. É essa ideia que a Bíblia nos ensina. Então esse slogan, amados, que olha, o que importa é dedicar tempo e não qualidade de tempo, não entrem nessas, porque isso daí vai só trazer prejuízos futuros. E o interessante ainda é que as pessoas têm tido nos filhos a dúvida se eles realmente são ou não um prazer em suas vidas. Triste, né? Eu não sei se vocês já escutaram, mas eu já escutei muitas pessoas dizendo, eu me arrependo porque agora eu não posso mais viajar sozinho com meu esposo. Eu me arrependo porque eu agora não consigo mais assistir todos os programas de TV que eu assistia. Eu me arrependo porque eu tenho que acordar cedo para dar mamar, porque parece a telecena, de hora em hora. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade, porque eles não consideram o que o salmista tem nos dito. E agora ele vai reforçar no verso 4 da importância que devemos dar para os filhos. Ele diz, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. É interessante dessa comparação do salmista que ela nos dá rapidamente 3 ideias aqui. A primeira é da importância. Você pensa, se os filhos são como flecha e uma guerra precisa de armas, se você vai para a guerra sem armas, logo você vai ser derrotado. Então, pensa só, se os filhos são dessa forma é porque eles são importantes. Eles precisam ser cuidados dessa maneira, tendo essa ideia que eles são muito importantes. Ou então, da segurança. Para o povo de Israel era muito importante manter a descendência. Os filhos tinham essa função. Os filhos eram procriados porque, além de poder ajudar numa situação difícil de guerra, o nome continuava. Hoje a gente desfruta disso um pouquinho. A gente não carrega o sobrenome e muitas vezes, quando só é da parte da mulher, o sobrenome fica abandonado. Essa ideia vem desde esse tempo, da importância de você carregar o nome da família, da tribo. E eles deveriam valorizar tudo isso, mas depender de Deus. E por último, a importância dos filhos era por causa da manutenção das posses. Porque, pensa só, se num dia, no tempo antigo, que tudo muitas vezes era feito no fio da navalha, tinha mais guerra, quanto mais filho, melhor. Porque se precisar entrar numa peleja aí, eu tenho 10 filhos, o Alexandre tem um só, já era, né? Só que o ponto é que Salomão, embora todas essas coisas sejam verdadeiras, ele não está preocupado em destacar isso. O que ele está preocupado em relacionar a alegria de teus filhos é ligar justamente a uma vida de integridade, uma vida onde você precisar dos seus filhos, você sabe que pode contar com eles, porque eles foram instruídos no caminho de Deus, no caminho de Yahvé. Toda a Escritura nos mostra essa importância, irmãos, de ensino. O povo judeu até hoje leva isso muito a sério.
Ensina os filhos, falando para eles, sentado na sua casa, andando pelo caminho ou ao deitar. A ideia do povo de Israel, povo judeu, que vem em Deuteronômio é: constantemente ensine seus filhos sobre Deus. Constantemente lembre eles que Deus é que precisa ser adorado. Se você levantar de manhã cedo, agradeça a Deus porque lhe deu mais ar para respirar. Se você for trabalhar, agradeça a Deus porque você tem um trabalho. Se você for dormir, agradeça a Deus porque você tem um teto. Mas não só nessa maneira de agradecer. Lembre-se que é Deus quem lhe dá tudo isso. Interessante, né? Quando a gente começa a desmembrar a palavra de Deus e pensar nas aplicações práticas, como a gente começa a ver. E é tão interessante que o povo judeu valorizava tanto isso, valoriza, da ideia dos filhos continuarem sendo os descendentes, trazendo as bênçãos, as propriedades, que nós vemos por todo o Salmo isso. Salmo 1. Como é feliz o homem que não imita a conduta dos pecadores, que não senta na roda dos escarnecedores, mas que antes o seu prazer está na lei do Senhor. Salmo 119. Guardei no coração as tuas palavras, Deus, para não pecar contra ti. Como que eu guardo no coração? Aprendendo. Não é algo místico. Senhor, Pai, por osmose me transforma. Não, a Bíblia deixou claro, Deus deixa claro que Ele tem um manual. Quanto mais você lê o manual, mais você aprende dele. Ou então, Salmo 17, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Interessante tudo isso, porque esses são os filhos que Salomão se refere aqui do verso 4. Filhos tementes a Deus, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. E novamente é importante nós lembrarmos que os preceitos a quem esse povo foi escrito, ou seja, as ordenanças, os mandamentos, eram claros, eram diferentes do que nossos dias. Eles tinham a lei dos 10 mandamentos aqui fresca. E para vocês terem uma ideia de tão importante que era, filho que desvalorizava pai e mãe, sabe qual era a condenação? Morte. Pesado, né? Duro. Mas qual é a ideia? É para que você saiba o quanto é valioso ter seus pais em autoestima. E o contrário é verdadeiro? Claro! Para o seu filho lhe ter em autoestima, você tem que fazer o quê? Ensinar ele. Então, muitas vezes, nós temos feito essa substituição, amados, sem perceber que o tempo que nós damos para os nossos filhos, apesar de ser com qualidade, não é em quantidade. E Salomão, ele não quer dizer aqui, irmãos, que essa ideia das flechas na mão do guerreiro, que é simplesmente pela força e vigor. Não é isso. O mundo é dos mais fortes, como é comum dos nossos dias hoje. Quem guerrear e tiver a mão mais pesada vai tomar a terra do outro. Não, mas filhos ensinados segundo a palavra de Deus. Eles seriam defensores dos pais segundo a palavra de Deus. Não era uma questão de quantidade e força, mas filhos que agiriam de maneira justa e correta. Como é bom quando a gente vai para o interior aí. Eu às vezes me relaciono com algumas pessoas por causa da venda, e você fala assim: ah, você conhece o fulano de tal? Daí ele diz: ah, é filho do fulano, que é filho do fulano. Então eles traçam a genealogia. Se é filho do tal família, é gente boa. É isso que é a ideia que Salomão traz aqui, de filhos que são bons como uma flecha na mão do guerreiro. É filhos que têm uma, vamos chamar de tradição, de que seus pais ensinaram de maneira correta. Isso perpetua, isso fica. E é isso que nós lemos tanto nos provérbios, né? Os filhos justos dão alegria para o pai. O filho tolo traz vergonha para a mãe. Alguns não dão a devida importância para os filhos porque não consideram como um benefício de Deus, como o salmista nos ensina. Eles acham que os filhos vieram por causa das suas próprias forças. Então, se os filhos vieram porque eu fiz o meu filho no dia que eu quis, que eu estava inspirado, que eu comi amendoim, então eu não preciso ter Deus como meu manual. Não preciso ter a palavra de Deus.
Só que, queridos, tristeza, porque feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Feliz é o homem que enche a sua casa com 1, com 2, com 3 ou quantos puder de filhos que temem ao Senhor. E agora sim, não é só a quantidade importante, mas a maneira como você vai conduzir os seus filhos. Porque esses filhos, eles vão servir de testemunho vivo quanto à sua conduta e quanto ao cuidado dos pais. E a palavra usada aqui no verso 5, que diz para pleitear, não necessariamente é a ideia de uma guerra, mas a ideia de uma discussão, a ideia de um tribunal, se fosse nos nossos dias. Por exemplo, vai ser testemunha para os pais. Ele vai realmente, com a sua vida, demonstrar o que os pais ensinaram. É interessante que aqui existia dentro do povo judeu situações específicas de julgamento, e é essa a expressão do verso 5, quando pleitear com os inimigos à porta. Então, é esse entendimento que a gente deve ter de assembleias judiciais na porta da cidade. Aconteciam muito seguido, vamos julgar fulano de tal. Então, em outras palavras, seria: os filhos vão servir de testemunho de vida. Olha os filhos, os pais ensinaram eles bem, isso é testemunho de vida para eles. E é principalmente esse tipo de defesa que Salomão quer tratar. Claro que uma quantidade de filho enorme ia ser bom na guerra, né? Pensa só, você sai com 20 filhos lá, é melhor que sair um só. Mas a ideia principal é aqui, filhos que vão agir de maneira certa. E o contraste com os nossos dias é muito interessante. Muito. E muito triste, porque qual é o maior problema da nossa sociedade? Não é a educação. O maior problema da nossa sociedade não é saneamento básico. O maior problema da nossa sociedade é a inimizade contra o Deus da Bíblia. Todas essas outras coisas são necessárias, dignas, devemos lutar por elas, para crentes e para descrentes. Mas o ponto é o falso pretexto de que muitas vezes nós vamos usar o tempo nosso egoístamente para trabalhar, ter frutos e tudo, e dizer: eu faço isso para os meus filhos. Reflita se é de fato pelos seus filhos que a gente faz. Você pode gastar 18 horas do seu tempo trabalhando, com afinco, com honestidade, com justiça, e você está ganhando, está ficando próspero. Há problema nisso? Não. O problema chama-se prioridade. Enquanto você está fazendo tudo isso, quem tem ensinado os seus filhos? Alguém ensina. Então, não existe nada, pessoal. Eu sim incentivo vocês que seus filhos sejam bons em matemática, português, línguas estrangeiras, inglês. Não é língua de anjos, hein, gente? É línguas estrangeiras. Eu faço votos que vocês se empenhem por isso. Mas a prioridade é que eles conheçam a Deus através da sua palavra. Não adianta eles ganharem o prêmio Nobel da Paz por causa que eles desenvolveram a cura do câncer e a alma deles ir para o inferno porque eles não creem em Jesus como Salvador. Então, como que nós fazemos isso? Sim, meu filho, ajude a descobrir a cura do câncer, mas lembre que se você tivesse inteligência, Deus tem sido gracioso lhe dando. Sim, meu filho, seja um bom desportista, jogue com muito desejo de vencer, mas lembre-se que Deus é quem lhe dá as condições e que o ser humano é a imagem de Deus e por isso ele é mais importante do que uma simples vitória na competição. E de que forma nós podemos fazer filhos melhores? Hoje o slogan é: devemos fazer o mundo melhor para os nossos filhos. Bacana, né? Mas a Bíblia diz: devemos fazer filhos melhores para o mundo. É uma trocaçãozinha de palavra que parece que não tem diferença, né? Mas tem. Se Deus deixou o mundo para nós cuidarmos, os mordomos do mundo têm que ser bem instruídos. E de que forma fazemos isso? Pela palavra de Deus. Quando entendemos que os filhos são herança do Senhor, você vai ensinar os seus filhos a ser um testemunho vivo disso. E para finalizar, queridos, eu queria contar uma história aqui
que pessoas muitas vezes que não pensam nos filhos como herança do Senhor. Existia no povo de Israel um homem chamado Eli, sacerdote de Israel, um homem muito bem visto pela sociedade de Israel, um homem temente a Deus, fazia os rituais, tudo certinho como manda o figurino. 1 Samuel 2:3. E ele tinha 2 filhos, mas os seus filhos não tinham sido ensinados o temor do Senhor. O pai era sacerdote, ensinou muitos, aconselhou muitos, mas os filhos dele não tinham o temor do Senhor. E uma vez, Deus falava ainda de maneira audível naquela época, porque a Bíblia não estava completamente escrita. Deus fala com Eli, e através do profeta Samuel, Deus dá uma advertência para Eli, diz: Eli, disciplina seus filhos, coloque eles no temor do Senhor, porque senão vai ter consequências. E aí Eli não fez nada. E a gente muitas vezes acha que não fazer nada não é pecado, mas isso é um pecado de omissão. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, pecou porque não o fez. E aí ele não tomou a devida providência. E o que aconteceu? Ele não ensinou, não repreendeu, não disse aos filhos que o que vocês estão fazendo não é errado só contra o outro, mas errado em primeiro lugar contra Deus. O seu filho não faz uma coisa errada, simplesmente moralmente certa ou errada, mas ele peca em primeiro lugar contra Deus. Essa era a essência. E ele, por não fazer isso, os filhos dele, os 2 foram mortos numa batalha, sem o temor do Senhor, porque ele não ensinou enquanto era tempo. Então vocês pensam, Eli, um homem destacado na sociedade de Israel, um homem bem visto, e perdeu os filhos, porque não ensinou o temor do Senhor, porque no íntimo ele não abraçou a verdade de que os filhos são herança de Deus. Filhos que amam seus pais, que amam seus filhos, vão ensinar os filhos a amar Deus em primeiro lugar, gente, porque eles vão colher os frutos mais tarde. Ensina os filhos no caminho que eles devem andar, e até eles envelhecerem não vão se desviar dele. Provérbio 22:6. Quando você coloca no seu filho instrução adequada, ele não vai mais esquecer. E é interessante como a gente tem 2 extremos aqui. Existem os pais, como eu já passei por isso e aprendi, que acham que os filhos são pequenos demais para entender o que é pecado. E existem os pais que os filhos não foram ensinados quando pequenos, que agora estão grandes, e que não adianta mais. 2 mentiras que nós aceitamos passivamente. Os pequenos precisam aprender desde pequenos que existe um Deus, que esse Deus é santo, que Ele criou todo o céu, que Ele criou a terra, que Ele criou cada um de vocês, inclusive você, meu filhinho. E Ele disse que isso é pecado. Meu filho, até agora eu não lhe ensinei, me perdoe, porque eu deveria ter lhe ensinado, mas eu não sabia que isso era verdade. Agora eu sei, meu filho, existe um Deus e Ele disse que nós vamos ser condenados por causa dos nossos pecados. Você deve se arrepender e receber a Cristo como seu Salvador. 2 verdades que não podem ser esquecidas. Não percam mais tempo, seja em qualquer situação que você esteja nesse momento. Não tire esse ensino tão precioso da sua vida. Será que nós entendemos que os filhos são herança do Senhor? Maridos, será que seus filhos veem em vocês e em mim um exemplo de homens que honram as mulheres? Mães, será que os seus filhos veem que vocês entendem que eles são herança e que você trata o seu marido como você deve, com respeito, e que você dá prioridade para o seu lar como o mais importante, embora o mundo diga, deixa o lar para trás? Será que nós temos ensinado os nossos filhos que é pecado? Não subestimem eles. São muito pequenininhos, não entendem. Entende? Eles entendem muito cedo o que é certo e o que é errado. Infelizmente, eles já vêm programados de fábrica com o que é errado para fazer. O errado você não precisa ensinar, mas o que é certo você vai ter que trabalhar duro. Será que nós temos lembrado eles da coisa mais
básica e primordial de que se eles respiram, é porque Deus dá esse ar para eles respirarem. Você que ama seu filho de uma maneira muito especial, e eu acredito nisso, reflita nisso, de que você tem que colocar Deus em primeiro lugar, porque foi Ele que deu esse filho para vocês, e é Ele quem é o dono dele em última análise. Eu espero, queridos, que esse salmo tenha trazido a realidade de que nós não podemos ser arrogantes diante de Deus, porque, como diz o profeta Isaías, nós somos como pó diante de Deus, nós não somos nada. Deus é todo poderoso, e se hoje nós pais desfrutamos desse pequeno prazer tão grande comparado com Deus, mas que é tão bom de sermos pais, é porque nós temos um Pai maior. E se nós levássemos isso em consideração, nós imitaríamos Ele. Nós imitaríamos as suas atitudes, nós imitaríamos o que Ele nos deixou escrito. Os nossos filhos, eles podem nos obedecer de duas maneiras. Por medo. Filha, arrume seu quarto, e ela arruma por medo. Ou ela pode obedecer por amor. Pai, eu faço porque eu sou grata a você por quem você é. E é assim que nós devemos viver nossas vidas diante de Deus. Não por medo. Porque o medo é muito fácil de ser distorcido. Logo, quando a gente não tem mais medo, a gente torna as nossas atitudes erradas de novo. Mas por amor e gratidão a quem Deus é. Baixem suas cabeças para nós orarmos. Santo Deus, querido Pai,